Noite! Vamos lá, bem-vindo para mais uma live e hoje falando de crenças. Como que você pode repelir ou atrair aquilo que você mais deseja? E aí, como pode ser incrível se você tomar consciência, né? E a gente poder modificar essa, essa vibração, né? Limpar a crença, trazer coisas boas, modificar estados mentais, para que a gente possa ir atrair coisas maravilhosas para nossa vida, né? E como pode ser incrível isso. E vamos lá, chamar algumas pessoas aqui, que normalmente o Instagram não leva a live, não avisa muitas vezes. Então, deixa eu convidar algumas pessoas. E também você quer mandar essa live para alguém, encaminha para que ela tome consciência daquilo que às vezes está aí empacado na vida, ela não entende porque se sabota. Gente, quem tá olhando para o interno vai entender que muita coisa aqui que eu vou falar você faz sem ter a menor consciência. Então é interessantíssimo. Deixa eu terminar de chamar aqui algumas pessoas. E bora lá. Pronto. E vamos fazer exercício também, tá? Então, falar um pouquinho do que é essa dita dessa crença limitante, como que você atrai, pode atrair e pode repelir aquilo que você mais deseja. E assim, ó, bota aí na tua cabeça, o que você mais deseja? Pensou? Você pode estar repelindo essa situação, porque se você não conseguir ela, você tem ganhos secundários. Então, logicamente, a gente tem que analisar caso a caso, tá? E isso, dentro da prática, né, das terapias, a gente vai puxar muita coisa da própria pessoa, pela fala e também pela parte sistêmica. Oi, Cleide, bem-vinda, meu amor. A gente vai fazer entender que aquilo que eu mais quero pode ser uma coisa que eu tô repelindo pelos ganhos secundários que eu vou ter de não conseguir aquilo que eu mais desejo. Boa noite, minha linda. E aí, como que isso? Porque assim, como que aquilo que eu mais desejo, que eu mais sonho, eu não tô atraindo porque eu mesmo não quero? É isso. Porque é aquela situação, se você ganhar coisas, a vida muda, né? Coisas, situações mudam. E aí aquilo normalmente impacta. Então você deixa tudo para depois, você não consegue terminar, fica postergando. Então certas coisas eles vão entrar nesse polo. Mas assim, também tem aí crenças familiares. A gente recebe tanta informação da família, um pacotão de informação desde quando a gente tá dentro do ventre da mamãe e a gente vai recebendo esse pacotão de informação, fica registrado no inconsciente, né? E aí é onde, durante a infância, a gente vai recebendo do núcleo familiar muitas coisas. E isso faz com que a gente, bem-vinda, Fran, a gente não consiga aquilo que deseja. Um dos motivos também são as crenças limitantes, que tá dentro da família. Então, quando a gente ouve dos pais, e principalmente, ou cuidadores também, palavras
que são assim, ah, você não vai dar pra nada, você nunca vai vencer na vida. Ai, você vai casar, imagina, do jeito que você nunca vai dar pra isso. Você nunca dá pra coisa. É, você nunca vai ser. Você não vai conseguir aquilo que você deseja, enfim, né? Gente vai aí, ah, você é burro. Como que você vai conseguir tal coisa se você não consegue pensar, você é burro? É, ninguém vai gostar de você. Então, essas frases ditas lá na infância, né, na infância, na nossa formação, trazem um impacto muito grande, muito grande. E aí faz com que a gente, aqui como adulto, não consiga determinadas coisas por conta também disso. Porque às vezes eu escutei lá na infância que eu não dava pra nada, então assim, ah, o que que eu vou me esforçar? Sendo que eu não vou. Ou então tenta, 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 não consegue, porque no inconsciente tá isso. Outro dia peguei até uma cliente que ela escutou da mãe dela a vida inteira. Ninguém vai gostar de você. Ninguém gosta de você. Você pode fazer tudo pela pessoa, ninguém vai gostar de você. E isso trouxe impactos na vida dela muito, muito graves, até para o corpo físico. Então, isso mexe com a autoestima, né? Então, é como se todas as pessoas que chegassem perto dela, ela quisesse agradar, então faz um monte de coisa, faz bolo, faz doce, compra roupa, faz de tudo para agradar o outro, para poder falar assim, ai, você só gosta de mim porque eu dou as coisas, né? Então, assim, é um sentimento de inferioridade. Então, entra nesse polo, né? Se sente inferior, por quê? Para poder agradar o outro, entra na criança ferida, naquela criança que escutou lá na infância, né? Ninguém gosta de você e acaba fazendo muitas coisas para poder agradar o outro. E isso impede com que a pessoa consiga mesmo prosperar e fazer e se dar mesmo, falar com que fazer as coisas que ela gosta mesmo de fazer, mas que tem aquela criança ferida que impede dela ir além, impede dela ser ela mesma. E aí ela sempre vai fazer para os outros, ela deixa se ela se isenta de fazer as coisas para ela não consegue. E se ela tentar fazer algo para ela, aí, tipo assim, eu não mereço, né? São coisas que impactam muito, né? E aí, tem também, diante disso, vamos fazer o exercício, né? Então, se você, oi, Celi, bem-vinda, meu amor. Vamos lá, crença limitante. A gente vai fazer um exercício agora. Para saber se essas crenças que impedem de você ir além, conquistar aquilo que você sempre sonhou, onde elas estão principalmente mais enraizadas, tá? Não que ela não esteja, ela pode estar em crenças e padrões familiares, ela pode estar em crenças e padrões da sociais, tá? De grupos que você teve também, né? Participa. E também tá no subconsciente. Então, mas assim, a gente vai fazer aqui só para trazer consciência. Mesmo que você esteja assistindo essa live gravada, dá certo também, tá? Então, se conecta aí. Então, visualiza aqui esses dois cartões, o rosa e o amarelo. Então, o rosa, ele significa um tipo de crença e o cartão amarelo, outro tipo de crença. Para saber a origem daquilo que te sabota, que você não consegue ter ideia de onde vem, me fala. Qual que você escolhe? Fala aí para mim, Cleide. Celi, Val, Cleide, 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 Val, Cleide,
Conta pra mim qual que você sentiu aqui. O rosa, o amarelo. O amarelo, a Cleide. Então, eu vou falando, porque o amarelo, Cleide, você que deu a resposta aí primeiro, o amarelo são crenças limitantes aí que estão no seu subconsciente, no seu inconsciente, que pode ser aí padrões sociais, mas que eles estão também aí num pacotão daquilo que você recebeu da ancestralidade, mas tá num pacotão também de informação da sociedade. Então, sabe aquela crença, o mundo tá perigoso, eu não posso sair na rua porque eu vou ser assaltada, é, se eu sair de determinada forma, alguém vai falar mal de mim. Então, assim, ai, aquele cabelo tá na moda. Eu tô dando exemplos, tá? De padrões sociais. Então, ai, só vão gostar de mim se eu for daquele jeito, se eu me comportar daquela forma, tá? Então, tudo que tá na sociedade. Então, assim, você assiste da Atena, minha filha, desliga, muda de canal. Que esse é o principal. Mas assim, jornais, propagandas, revistas, tá? Tudo que tá embutido na sociedade. Ah, mas como que eu faço para mudar? A mudança é um passo e é olhar para dentro mesmo. É identificar esses padrões de crenças limitantes, porque se. Ainda bem que você detesta da Atena, eu também. Mas esse é um que, assim, muita gente assiste. Então, aqui, ali é terrível. Tá? Mas você se identificou com alguma aí que eu falei? Porque é o que tá na mídia, tá? Então, pode ser, o mundo tá violento, é, tá tudo terrível, tá tudo muito ruim. São coisas que estão na mídia que você escuta o pessoal falando que, que interfere, tá? No subconsciente. E aí é um padrão de crença limitante que você não vai além, você não consegue ser você mesma por conta disso, por conta de ficar naquele padrão engessado e você se inferioriza, tá? Você não coloca pro outro aquilo que você verdadeiramente é, como você traz como uma verdade. Aí o rosa, se você escolheu o rosa, é, aí tem padrão de crença ancestral. Aí tem que ir entendendo para poder você deixar. É como se a gente seguisse cegamente a nossa ancestralidade. Então, é como se todas as crenças limitantes deles, toda aquela bagagem que eles tiveram tudo que eles sofreram, tudo que eles passaram, chegasse até você e você falasse, ah, eu faço também igual. Então é um amor cego, né? Eu faço igual para honrar todos vocês, até nas crenças. Então, deixa de ir para a vida, deixa de conquistar os seus maiores desejos por conta disso. E é muito profundo. E traz dores muito intensas também, tá? É interessante, eu fiz um final de semana, uma imersão há pouco tempo atrás. Ai, André, bem-vinda. Tô falando aqui de crença limitante. Se você chegou agora, ó, escolhe um cartãozinho, rosa ou amarelo. Sente aí qual que você gosta, que ainda dá tempo de eu falar. E aí, sente, olha e fala aqui pra mim. Se você quer participar, quer entender o que é crença limitante.
E aí, ou então assiste a live gravada, você vai entender que já passou o que eu falei. E aí, é bem interessante que assim, lá nessa imersão, o quanto eles mexem tanto com a gente para liberar todas as crenças limitantes ali em relação ao dinheiro. E quanto eu me percebi também limitada com várias crenças que foram, né, foram aos poucos sendo limpas, eu fui organizando aquilo tudo dentro de mim. E é impactante porque você acha que você tá fazendo certo. Aí quando você vê assim, nossa, tô fazendo tudo errado, por isso não tá dando o resultado que eu gostaria. Porque eu tô fazendo de uma certa maneira e que eu tô seguindo um padrão, né? E mudar, fazer os processos de mudança, eles são desafiadores. Porque a gente tem que ver a raiz. E no momento que a gente vê a raiz, a gente limpa aquele processo, você pode seguir modificada, com um padrão mental modificado. E são padrões que estão lá no subconsciente. E ao passo que você vai olhando, vai entendendo como que você mesmo funciona, você vai entender que aquilo que você deseja, você repele, por mais que você queira, conscientemente você quer, mas inconscientemente você repele, porque é muito louco. Como que seria? Vamos fazer um exercício aqui também, outro. Hoje tem dois exercícios. Vamos lá, como que seria você com um sonho realizado? Vamos lá, pensa aí no seu sonho. Então, vamos fechar os olhos, vamos imaginar o seu sonho. Você construiu aquilo que você deseja. Como que você se sente? Então, pensa, qual que é a sensação de conquistar? Mesmo os desafios que você enfrentou para chegar onde você deseja. Aí você vai percebendo que conforme você imagina você com o teu sonho realizado, com as tuas coisas, né, ali que você conseguiu, conquistou, atraiu, deu certo aquilo que você planejou. Como que é estar nesse lugar? Só que aí você sente que tá leve, é agradável. Esse lugar é como se você estivesse no alto de uma montanha e estivesse falando assim: nossa, eu venci, eu consegui. E isso tudo te traz uma leveza, um bem-estar, uma satisfação muito grande. E aí você sente como é bom estar nesse lugar, como é bom prosperar, como é bom conseguir, de repente, o relacionamento que você desejava, o tipo de relacionamento, ou enfim, aquilo que você mais deseja. E aí, você vai imaginando que essa felicidade toda que você está sentindo agora, você vai lembrar dela todos os dias. Todos os dias. Você vai sentir essa mesma sensação todos os dias. Vai lembrar e vai ficar imaginando. Se eu conseguir aquilo que eu desejo, quantas coisas vão mudar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para conquistar isso? O que eu preciso trabalhar em mim
para poder modificar aquilo que eu estou desejando, mas eu não estou conseguindo. Então, todos os dias você vai se perguntar: o que eu estou fazendo que, se eu fizesse diferente, eu modificaria a minha vida e minha história? O que eu estou fazendo que, se eu fizesse diferente, eu modificaria a minha vida e a minha história? Para conseguir aquilo que eu realmente desejo. Vai sentindo que aos poucos o universo vai te direcionando para insights, percepções, situações. Você também vai fazendo um planejamento daquilo que você precisa para você poder realmente concretizar seu sonho. E aí você vai sentindo que cada vez você vai construindo dentro desse planejamento, é como se você colocasse um tijolinho. Cada vez que você dá um outro passo em direção ao teu desejo, mais um dia na tua história, você vai colocando outro tijolinho. Lá no topo da montanha, onde a gente estava, visualizando. E cada tijolinho, cada meta alcançada, cada coisa que você conquistou, o que o universo te trouxe, cada insight que você recebe para fazer diferente, cada trabalho, cada vivência, cada coisa que você entende, que você muda teu rumo da história, muda tua parte mental para que você possa progredir, prosperar, conquistar o seu desejo, é mais um tijolinho. E nisso, todos os dias, com esse pensamento, você vai colocando mais um tijolinho lá naquele sonho, para que você realmente consiga. E aí você vai respirando nesse lugar de satisfação, de glória, de conquista, de bem-estar. Como é ter para você ter sucesso? Como é para você ter aquele relacionamento que você deseja? Como é para você ter conquistado aquilo que você mais gostaria? Então, é sentimento, é sensação. O universo entende vibração. E essa vibração é aquilo que a gente emana. O nosso desejo, aquilo que a gente mais deseja é o sentimento. Às vezes a gente fica muito no mental, como que eu vou conseguir, como que eu vou fazer, como que eu projeto, e esquece que aqui a gente consegue atrair essas situações prósperas através da nossa vibração. Se ficar só naquela parte, ai, porque eu não consigo, ai, porque eu sou burra, ai, porque eu sou burra mesmo, eu não consigo fazer as coisas direito, aí isso não consegue, não chega. Ou se chegar é com extrema dureza, difícil, com muita reclamação. E esse não é o intuito, né? É chegar e conquistar aquilo. Puta, eu venci, eu consegui aquele projeto que eu queria. Tem que se for uma viagem. A viagem dos seus sonhos. Aquele projeto de idealização seu que você sempre sonhou. E que muitas vezes não sai do papel porque ou você segue um padrão familiar sistêmico que, vamos colocar assim, as mulheres do seu sistema nunca conseguiram isso. Ou se conseguiram, elas morreram, ou se conseguiram,
elas tiveram um fracasso algo muito ruim depois, né? Ou então nunca nem sonharam em tentar. Oi, meu amor. E aí, como que é também limpar as crenças? Lê, depois você volta para fazer o exercício, tá? Que agora eu já tô finalizando. E aí, como que é limpar essas crenças que estão aí no seu subconsciente, que estão envoltas na sociedade, que estão fazendo com que você não atinja seus objetivos, não consiga fazer com que essas situações que você deseja sejam atraídas para você, por conta desses padrões inconscientes da sociedade, por conta desses padrões que estão na sociedade, mas ele é um pacotão, né, que está na sociedade, que está no subconsciente, que muitas vezes também vem das crenças familiares, né, mas assim, é um pacotão mais social. E ficar nesse estado de leveza, ter convicção, ter clareza de um propósito, qual o propósito que você vai seguir. Isso, Cleide, é preciso colocar os sonhos em ação. Porque assim, gente, se a gente não sonhar, a gente chega aonde? Né? Não tem para que viver se a gente não sonhar. Não sonhar numa conquista daquilo que a gente almeja. Então, ou seja, qualquer realização, desde a casa própria, né? Que é muito falado e que para muitas pessoas é muito difícil conquistar, né? A base de muita luta, muito sacrifício. Então, como é ter aquele sonho? Como é vislumbrar? Quando a gente pega e olha pelo lugar da dor, ai, porque é muito difícil. Ai, porque eu nunca vou conseguir. E fica pensando com dor. O que que acontece? A gente tem um campo de informação, um campo áurico. O que que acontece? Esse campo fica pequenininho. E aí, quando você se liberta, quando você entende que pensar diferente é emanar sentimentos de expansão, você vai conseguir atrair, como se fosse um imã. Sim, tudo isso é uma mistura desses dois pacotes, amarelo e rosa, tá vendo? Mas é o que tá mais ponderando, tá, Cleide? O que tá mais ponderando, o que você escolheu, o amarelo, é o padrão social. Não que o outro não esteja no pacote, mas o que vem à frente é o social, as crenças do social. Então, nessa imersão que eu participei, é interessante como a gente tem um medo tão grande de conquistar aquilo, tão grande, que assim, a gente sofre, a gente normalmente vai fazer um monte, sabe aquela coisa? Vai ver muito mais pelo lado do, do sofrido, do difícil, do que eu não posso, não consigo, o que é terrível, do que pelo lado da leveza. É aí que tá. Aí onde é o nosso desafio, a mudança, tá? Então, outro exercício para casa. Eu esqueci meu elástico lá embaixo. Que assim, esse veio lá da imersão que eu fiz. Então, sabe aqueles elásticos de dinheiro? Então pode ser elastiquinho, de repente de cabelo, mas que você coloque no pulso. Então você vai pensar, cada vez que você pensar algo negativo, que pode ser a respeito de você, a respeito daquilo que você deseja, você vai pegar aquele elástico, ele vai ficar no pulso e você vai dar uma xilingada em você, tá? Então, isso também. Um outro exercício também que eu já fiz é assim, colocar uma unha debaixo da outra e afundar. Então, quando você pensa algo negativo, você faz esse do elástico ou coloca uma unha debaixo, que aqui dói, né? Aqui é uma carninha que dói. Então, esse exercício para pensamento negativo. Então, o que que você vai produzir? Opa, senti no meu corpo físico dor ao pensar negativo. Então, eu vou trocar esse pensamento por um positivo. É consciência,
E aí a gente vai fazendo e vai progredindo, os pensamentos vão ficando melhores. Então, é um joguinho para você entender que tudo parte, quando vem pro consciente, é porque no inconsciente ele tá lá guardado, tá registrado. Então, se aquilo, esse sentimento vem, puta, não vou conseguir, dá uma elasticada, né? E troca por um pensamento positivo. Eu vou conseguir, eu posso, eu consigo, eu sou merecedora, tá? Muitas bases também de crenças limitantes vêm também do não merecimento. Aí, às vezes, já entra em outra esfera aí também, de alguma coisa na infância, né? Ou também do inconsciente, entra no inconsciente coletivo também, principalmente nas mulheres, que as mulheres nunca, né, foram, pouquíssimas mulheres tiveram um posicionamento. Olha aí, ó, Cleide, vai ficar com o pulso vermelho. Oi, Berenice, bem-vinda. Menina, já fiquei, fica tranquila. Depois você acaba acostumando. E assim, é impactante assim o como que a gente pensa negativo. E como que a gente pode melhorar? Berenice, acabei de dar um exercício aqui, eu fui numa imersão, e aí ele deu esse exercício. Como a gente pensa muito negativo, e isso traz consequências porque a gente as situações que a gente quer e deseja, a gente não consegue por conta da gente mesmo. E aí, pega um elastiquinho, esses elastiquinhos de dinheiro mesmo, coloca no pulso e puxa. Cada vez que você pensar negativo, você pega ali o elastiquinho e puxa. O, com tudo isso, você vai pegar, vai mudar o seu padrão mental, vai parar de pensar negativo. Ao você dar uma lasticadinha em você, você vai, opa, isso é ruim para o corpo físico, isso dói. Então, peraí, deixa eu mudar meu padrão, pensa uma coisa boa, interessante, né? Pensa uma coisa boa, troca o meu sentimento por algo bom. Então, quando a gente imagina, a gente já fez um exercício aqui, né? E de visualização. E a gente vai construindo tijolinho por tijolinho todos os dias, né? Quem entrou agora, né, mais pro finalzinho, depois eu vou deixar a live gravada. E aí você vem aqui de novo, volta e pega o exercício. Já tem 2 exercícios aí que eu fiz, tá? Para que a gente possa construir e começar a atrair essas situações prósperas, porque a gente merece, porque a gente é próspera. E quando a gente vai modificando isso, vai entendendo que muitas coisas estão registradas no inconsciente e que isso parte de raízes profundas e que dá para mudar. É possível mudança e tem que insistir. Por isso que é interessante lá o elástico, ou o dedinho aqui, um debaixo do outro também. E é uma coisa de doido, porque quando eu fui lá nessa imersão, eles, sim, a gente atrai, não é o que pensa, porque o pensamento tá no racional. É um erro falar o que pensa, mas é o que sente, o que a gente vibra. Então, eu posso estar falando, pensando coisa boa, mas no meu íntimo, eu posso não estar sentindo que aquilo seja verdadeiro. Eu posso pensar, mas não sentir aquilo como uma verdade. E aí que tá a diferença, né? Então, por isso, eu faço afirmação positiva. Toda segunda-feira tem aqui, né, no Insta, as afirmações positivas, que é para mudar padrão de pensamento, para alterar esse código que a gente veio aí já pré-determinado por raízes muito antigas, que está no nosso inconsciente, que recebeu essa programação negativa, para a gente ir gradualmente ir limpando e ir colocando
como eu sou merecedora, eu sou próspera, eu sou uma pessoa boa, eu consigo né, realizar meus objetivos com leveza, com facilidade, enfim, né? Toda segunda-feira tem aí. Então, fazer isso com mesmo a vibração no coração. Porque só pensar, bem, a gente pensa várias coisas vai passando pela cabeça. Mas quando a gente sente. Então, assim, quando a gente não tem um exercício, que a gente pega e a gente vai fazendo uma meditação, uma condução, você não vai ficando mais leve a partir da condução, né, da meditação? É a mesma coisa com o padrão de pensamento. Você vai trocando, você vai trocando. Você vai entendendo que aquele padrão não funciona, é como se fosse uma ferramenta enferrujada, uma ferramenta que já não serve mais. E aí você vai, gradualmente, vai trocando. Isso vai levando a gente para um outro patamar. Um patamar de assim, de pegar e olhar para as situações com outros olhos. Não pela esfera negativa, lógico, tem coisas, tem situações que são, você olha assim, putz, bicho tá pegando. Mas como que seria eu poder olhar dessa uma forma mais leve, mais tranquila, mais harmônica, para poder sair dessa negatividade? Porque tem situações, vai, uma situação de doença, né, que é desafiadora, às vezes ela se prolonga, então você não vê ali uma. Você tem que ser realista, mas um realismo, né, de estar no seu lugar mesmo, né? Com a ilusão, com o desejo que tudo se altere para melhor, mas sabendo que aquilo pode ser uma realidade. Não é ilusão, né? Porque às vezes tem gente que eu já escutei assim, nossa, aquela pessoa é uma pessoa que tem uma afirmação tóxica, né? Ela acha que tudo tá lindo, tá? E uma crença tóxica. E às vezes a pessoa tá auto se sabotando também. Então entender isso também, que ela não quer enxergar certas coisas para não doer também. Tá? Então é por isso que a gente vai com o pé no chão, com firmeza e trazendo essa limpeza para cá, para a vibração, para o sentimento. Não é pro cabeção. O cabeção não fala. Isso, diálogo interno. É isso aí. Então, esses diálogos internos para trazer leveza para cá. Então, é mudança. Se você quer, deseja alguma coisa, você vai repelir lucidez, é isso mesmo, Lê. Você vai repelir porque quais são os ganhos secundários que você tem diante também disso? Porque se você não conquistar aquilo que você deseja, você pode estar tendo ganhos secundários. Então, vamos colocar assim, um exemplo. Num relacionamento, você, nossa, não tá aguentando mais, você quer separar, aí fica postergando. Por que você está postergando, né? O término do relacionamento? Quais são os ganhos secundários que você tem? E às vezes esses ganhos secundários são até de ficar sozinha. Ai, como que a sociedade vai me ver se eu estiver sem um homem do meu lado? Né? Porque é como se a mulher precisasse estar sendo afirmada, né? Ter assim a sua validade, estar sendo validada estando com o homem do lado. Então, isso é um ganho secundário, tá? No relacionamento. Isso outros, né? E aí, por aí vai, é só para ter uma ideia. No emprego, de repente você tá lá em CLT, né? A Berenice, eu acho que trabalha por conta, não sei se a Clei também. Tá no CLT, dá um outro exemplo. Quais os ganhos dentro do CLT que fazem com que você fique lá e não tenha, de repente, uma outra tipo de liberdade, que é a liberdade geográfica? Então, é um exemplo. Então, de repente,
aquela ideia de CLT que eu vou lá me aposentar, que é aquela coisa antiga, daquele padrão antigo, né? De que eu tenho que ficar lá, né? Ter meus 30 anos trabalhado para poder me aposentar. Gente, tá vindo, a molecada tá, assim, muito legal, porque já vem com outro pensamento que eu tô dentro, que não precisa disso e que você, de repente, pode se aposentar em 5 anos fazendo investimento. Se atribular não fazer muitas coisas pode ser fuga, completamente. Fuga de você não conseguir aquilo que você deseja. E aí você arranja milhões de coisas para fazer. Falo por experiência. Também, tá, Berenice? O que que acontece? Você vai arranjar várias coisas, vai. Você tem um cronograma no dia. Então você vai fazer aquilo, outro. Só que você começa a postergar, deixa para depois. Não que você não seja ativa, né? Ai, todos nós. Não que a gente não é ativa. Eu vou falar por mim também, né? É fazer muita coisa, dar conta de tudo, é casa, é comida, é animal de estimação. Tô falando por mim, tá? Animal de estimação, nossa, é trabalho, é atendimento, é lazer, tá. Faz um monte de coisa. Acorda de manhã, tem um cronograma. Às vezes você foge e vai fazer outras coisas. Você vai tentar dar conta de outras coisas e aquilo do cronograma vai ficando vai pro dia seguinte. Ou você faz uma parte e deixa a outra, tá? Também. Isso é uma forma que, tipo, é nossa, um super boicote para que não consigamos fazer aquilo que a gente deseja conquistar, porque às vezes cai no não merecimento, mas cada um ali às vezes tem padrão de crença familiar, né? Por isso que é interessante, né, trabalhar tudo isso, porque isso faz com que a gente prospere, que a gente vai se encaminhando, vai construindo os nossos tijolinhos lá e possa fazer diferente do que os nossos ancestrais fizeram, mudando padrões. Então lembra, nós aqui como você está procrastinando, tá? Então, assim, a mudança de pensamento, eu penso, mas eu sinto. Em decorrência desse sentimento, eu vou entender no meu dia a dia a que ponto que eu tô postergando algumas coisas. Onde eu estou procrastinando, que eu faço de tudo para todo mundo, mas eu não faço para mim. E aí que tá. Vou atrair ou vou repelir essa situação, alguma coisa próspera, aquilo que eu desejo? Nesse ponto eu tô repelindo. Se eu tô procrastinando, deixando para depois, fazendo tudo para todo mundo, querendo agradar os outros, querendo fazer, agradar, né, a família, agradar, enfim, né, e por aí vai, fazendo tudo para todo mundo, eu não faço nada para mim, ou faço muito pouca coisa. E aí, quando a gente entende que isso é uma caminhada, que a gente vai entendendo, a gente vai se conhecendo, vai percebendo, porque esses padrões são repetitivos. E que hora ou outra a gente dá uma escorregada, volta para aquele padrão que tentou limpar, mas às vezes você percebe que não limpou, volta para ele. E aí, principalmente, se você tá seguindo o seu sistema familiar, e às vezes aquela um segmento cego, você vai. Olha que legal, virou uma chave agora, né, Lê? Que bom. Eba! Então, assim, tem o pertencimento cego e tem aquele tu fala, vamos fazer outro exercício. Aproveitar as meninas, vamos lá. Deixa eu. Vamos lá aqui. Ah, não vou anotar, não. A caneta falhou. Ah, foi. Só para mim não esquecer. E
Vamos lá, escolhendo entre os cartõezinhos amarelo e rosa. Qual que você escolhe? Sente, olha para um, sente o que que você percebe, o que que traz no corpo. Olha para o outro, sente o que que você percebe no corpo, o que que vem à mente, o que que fica leve, o que que fica pesado. Quais são as sensações, qual é que você escolhe? Conta pra mim. Rosa Berenice, amarelo Anilê, humana integrada amarela. Então vamos lá, olha que legal. Cleide, cadê você? Então vamos lá. Rosa, rosa, tá no pertencimento cego, tá no rosa o dia inteiro, tá de Barbie hoje, né, Berenice? Pertencimento cego, você tá seguindo o fluxo da ancestralidade. Então, tá nesse lugar é um lugar de dor. É um lugar que nada vai para frente, é um lugar que trava. Eita, né? Lascou. Então, em alguma coisa, você tá aí vinculada com a ancestralidade que tá fazendo aí você fazer mais do mesmo, não, procrastinar, ficar limitada, não prosperar, tá? Pra quem escolheu amarelo, tá no fluxo, tá na vibe. E a vida tá no fluxo, tá indo. Isso aqui é prosperidade, olha lá, ó. Bem, por isso que você tá procrastinando. É isso aí. É isso aí. Tá nessa pegada. Vamos mudar essa pegada aqui pro amarelo, Berenice. E aí é tomar consciência. Só que assim, a gente vai trazendo isso, assim, né? Legal, né, Lê? Que bom! Vai trazendo essa consciência para poder ver, entender como que você funciona. E aí, Berenice, teu desafio, você como terapeuta também, né? Trazer isso como uma, opa, o que que eu ainda preciso olhar? Quem eu tô seguindo? Quem que eu tô lá atrás olhando por conta desse pertencimento, sem ter ideia, né, de quem seja, e fazendo, repetindo lá. Às vezes, Berenice, fazer falas também sistêmicas para você pedir permissão para esses ancestrais para você ser uma terapeuta de sucesso, tá? Pedir autorização para ancestralidade, né? Você é buscadora, então vamos lá. E aí que tá, modificar. E para quem deu aí o amarelo, tá no fluxo, tá na vibe, tá? As coisas estão seguindo, estão tá indo, né? E você percebe já que é uma conquista, tem coisas que estão chegando. E quando elas chegam, aí você vibra. Então, quando a gente acha, acontece alguma coisa, você conseguiu algo que você não esperava. Então você vibra. Deu certo, toca aqui, bate, faz palminha, faz vibra. É aí que tá. É a nossa vibração na conquista do nosso desejo. Então, se achou dinheiro, se você conquistou algo que está dentro desse teu projeto, que de repente é uma caminhada também, ei, deu certo, vamos lá, é com você mesma, né? Buscando isso, buscando ferramentas para que teu subconsciente possa perceber que tá nesse momento gostoso de festa, é bom, é saudável, é gostoso estar nesse lugar.
né? E sair daquela vibração, né? Do chicotinho aqui no pulso de ficar mudando pensamento. Vai passar por isso? Tem que passar. Para mudar e chegar na conquista. Consegui mais uma vez, deu certo, Então, gente, é bem legal, né? E essas mudanças são ferramentas de uso diário que a gente não pode esquecer e ir buscando. E conforme a gente vai alterando, a gente vai mudando chaves, tá? Chaves de consciência. Falar por experiência própria. Quando eu fui eu ganhei aquela imersão, né? E quando eu ganhei, eu olhei assim, ó, nossa, será que é certeza? Será que eu não vou lá e vou dar com a cara na porta? Bom, meu pensamento, eu vou, se não der certo de eu entrar, tudo bem, né? Eu transfiro só organizo a agenda, tudo, qualquer coisa eu volto a atender. E aí foi a grande mudança. Quando eu estava lá, que eu entrei, sabe naquela, nossa, eu não acredito. Nossa, eu entrei, deu certo. E eu fiquei com aquilo na mente, conforme foi passando lá a imersão, e foi me impactando, porque eu peguei e olhei, nossa, eu entrei no lugar de não merecedora. E eu ganhei, eu vibrei assim, tipo, nossa, eu consegui uma imersão aí de mais de R$ 1.000 que eu não esperava. Ganhei do universo. E aí, quando eu chego, e aí, assim, antes de chegar, eu já tava na síndrome da não merecedora. E olhar para isso e ressignificar, não, eu mereço sim. E a gente vai alterando esse padrão. Então, eu mereço as coisas que chegam até a mim, eu mereço tudo. Exato, Berenice. Eu sou merecedora, só que eu não acreditei no meu potencial. E aí que é o nosso desafio. Aí eu tava com uma colega, lá durante toda a imersão, eu encontrei ela lá, e aí eu fui conversar, e eu, nossa, eu senti isso, isso, isso. Quando no dia que a gente, né, ganhou lá o convite, porque ela também ganhou. E ela, Rose, eu senti igual a mesma coisa que você. E ela pensou também na modificação da agenda. Ela iria, modificaria a agenda dela, se ela não conseguisse entrar, ela ia voltar e atender os clientes dela. Igualmente, igual o que eu pensei. Então, assim, não foi só eu. Então, quanto a gente ainda tem que olhar para essa não merecedora, que muitas vezes, Berenice, está naquele campo sistêmico das mulheres ancestrais que não mereciam, que só mereciam ficar em casa, que eram as mulheres do lar, que só cuidavam dos filhos, que os empregos eram somente aqueles domésticos. Se colocar nesse lugar é seguir a ancestralidade, seguir esse ponto cego, né, da nossa ancestralidade, né, tá lá mesmo. E a mudança tá dentro da gente, mudar esse polo, porque não é o cabeção começa, vai por ele, porque eu entendi que mudando o pensamento eu vou organizar aqui dentro, mas é aqui, é sentimento. O sentimento parte da vibração e as coisas chegam até você. E é um jogo porque é como se um puxasse o outro. E a sincronia do universo faz com que tudo chegue para você no momento que tem que chegar. E que às vezes aquele momento que não chega é porque também, se não chegou, você não estava atraindo. Ou se chegou perto, você não iria nem olhar. Também tem isso. Né? E a gente vai construindo. A gente é uma eterna buscadora, né, Berenice? Uma buscadora de entender como que é os nossos sentimentos, entender que a gente pode mais. E aí que tá, naquela imersão que eu falei, que eu fiz, Oi, amor! Oi, amor! Nessa imersão que eu fiz, a gente fez um exercício
que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Então, eles colocaram como uma flecha, então era uma vara que a gente tinha que colocar aqui, bem aqui na garganta. Autocura, exato. A gente busca autocura. Então, esse momento de desafio da gente quebrar essa vara, que era uma vara, gente, aqui não dá pra mostrar, mas imagina uma vara de mais ou menos uns 60 centímetros, fina. E aí a gente quebrar aqui. Aquilo no começo foi assim, conflitante. Eu não vou fazer isso comigo. Como que eu vou quebrar uma vara aqui? Aquilo vai me machucar. E aí vem várias coisas na cabeça. E aí eles botando pilha, que vai sair sangue pra tudo quanto é lado. Então, por que o nosso pensamento entra numa padrão de autossabotagem tão grande que a gente pensa muito mais no lado pessimista do que do lado positivo? E como que a gente quer atrair uma situação próspera pra gente se a gente não pensa positivo? Então, aí e foi interessante que eu me coloquei numa forma assim, não, eu vou, porque outra pessoa tinha que ajudar, né? Então, enquanto uns estavam com a vara aqui, o outro estava com a vara na mão para quebrar a vara. Então, era em dupla. A Lê já fez, já fiz uma, Rô, que a gente caminhou em brasas de fogo, não sentimos nada, é bem isso. E eu juro, eu não sentia nada doendo. E é que você pega aqui, só de você apertar já incomoda. Eu não senti nada. E é muito doido isso. Então, e ali tinha um propósito. Aquela vara tinha um propósito de liberar uma crença sabotadora. Nossa, quando eu falo me arrepio, porque foi sensacional. E aí eu ajudando também os outros, né? Quando a gente, eu fui a última, não, a penúltima a fazer o exercício, mas eu queria ali ajudar os outros, porque conforme eu deixava a vara, né, do outro na minha mão, o outro dava o passo e ele que quebrava, ele no ponto dele, no momento dele, de cada um, que dava o próximo passo para poder quebrar essa crença. E eu só amparava e dava um abraço quando ele conseguia quebrar. Então, estar ali amparando as pessoas, recebendo, dando aquele abraço, tipo, você conseguiu, você é o máximo, você pode. Nossa, foi um pico de coisa boa, de. Ai, sabe quando você preenche o teu ser, assim, com coisas fantásticas? Aquilo foi fantástico. E aí foi a minha vez e também receber aquele abraço, né, de quem estava conduzindo ali, foi fantástico. E é como é uma descarga de adrenalina muito grande, né, Eli? Você que já fez. E esses exercícios vão trazendo consciência para a gente do quanto que a gente se limita. O quanto vem um monte de informação de que eu não posso, não consigo, vou me queimar, vou nananã. E aí depois a gente passa, nossa, como foi da hora! Né, Lê? Bom demais. E é isso mesmo, Berenice, saber que a gente pode e pode fazer isso de uma forma construtiva, mudando padrões, mudando aqui o jeito de pensar, o jeito de sentir, né? Fazendo exercício lá do elástico. Ali, até hoje, quando vem algum mimimi meu, lembro que sou capaz disso. É isso aí. Então, essas ferramentas trazem pra gente um start de mudança. E essas mudanças, elas vão gradualmente acontecendo. Pode ser do dia para noite? Nossa, fenomenal! Das chaves, né? Que nem aí a chale virou uma. Pode. E é muito legal, né? Muito bom, né, Cleide? E é muito legal quando a gente pode funcionar diferente. Quando eu pego
eu peguei um Uber esse final de semana que eu fiquei assim, uau! Um rapaz mais novo que eu, já pensando diferente. E aí a gente entra naquela coisa, e aí a gente tava falando em relação ao dinheiro. Quanto a gente se limita pensando como os nossos ancestrais pensavam, lidando com o dinheiro, muito parecido com o que eles lidavam. E quando a gente muda as certas chaves, a gente entende que dá para fazer diferente. E ele falando de que hoje ele teria, com eu acho que coisa de 10 anos a menos que eu, ele já teria dinheiro, um salário mínimo que se ele quisesse se aposentar, hoje com um salário mínimo ele já teria. Então, só que assim, ele quer mais. Então é aí que tá. E a gente, quem é CLT, pensa assim, não, só vou me aposentar. Quando eu me aposentar, aí eu vou curtir a vida. Tem aquelas velhas crenças. E isso às vezes não vai ser para um lado difícil, né? Que daí vai ficar lá naquele CLT difícil, difícil de poder conseguir alguma coisa, tal, e até mudar essas chaves. A gente vai, pode ir penando, né? Mas é interessante quando vem alguém de fora e fala, né? Que nem a Berenice virou uma chavinha, a Lei virou outra chavinha, com certeza a Cleide virou outra chavinha. Você que tá assistindo, quando, né, não sei quem é, você virou uma chave escutando essas informações. E aí isso faz a tua vida diferente, a partir dessa chave de mudança. Só que aí, que nem muitas vezes a gente não pode deixar com que o pertencimento cego da nossa ancestralidade nos force. Por isso que é interessante mudar essas chaves, olhar para o seu sistema familiar, olhar para que barra de axis, gente, barra de axis é fantástico também. Eu acho que três técnicas, vamos lá, fantásticas no dia na vida para que você faça e modifique. Constelação familiar para ver essas crenças, aquilo que está no teu sistema, que te faz, que te impede de prosperar, de ir além, de conseguir os teus desejos, de fazer as tuas realizações, e barra de axis. Essas duas, essa eu coloco as duas na frente. Né? Adora, né, Berenice? Você adora também. Nossa, essas duas são mudanças também, chaves fantásticas. E são mudanças. Eu acho que a constelação é mais impactante, porque você vê ali no campo, né? Tipo, putz, estou fazendo errado. As barras de axis já vão, é mais maneirinho, mas também entra dentro de algo bem legal. Gente, e assim, terapia, tentar entender, olhar para as dores. Exatamente, mudança de postura, Berenice. Total. Olhar para as coisas do infantil que pega muita coisa a gente carregou da infância, então olhar para a criança, né, a criança ferida, então fazer workshops, tudo que for de criança ferida, olhar para a criança, né, criança interior, fazer vivências da criança, então olhar para isso é bem legal, traz bastante limpeza, muita coisa tá na criança. Quando a gente vai lidar com dinheiro, vai lidar com o outro, vai lidar com o cliente, às vezes aí a gente entra na criança. E como que um criança lida com dinheiro, né? Criança não sabe lidar com dinheiro. Então daí ela não tem. É por isso. E essas vivências, eu falo que assim são bem impactantes, essas imersões, né? Que nem a Lenisa também fez. Não sei se você fez, Berenice. Então, essas imersões são fantásticas. São chaves de mudança também, né? Algumas você vai fazer ali no dia a dia, com a base na terapia, nas constelações e tal. E as outras, aí quando surge, né? Porque elas são eventuais, não são, né? Não é, você não acha semanal aquilo. Você vai entrar numa imersão, você vai entrar uma, sai outra. É fato. E só não pode voltar
para aquilo que você fazia antes, né? Que senão também não adianta nada. Elaine, bem-vinda, minha linda. Saudade. Meninas, 1 hora já passou um pouquinho de 1 hora de live. E vamos encerrar por aqui. Quem não fez o exercício, que entrou depois, eu fiz 2 exercícios logo no começo da live. Espera carregar aqui no Insta, aí volta para assistir, para continuar na vibe aí de limpar essas crenças aí, de olhar e entender a que ponto que você, né, fica aí no pertencimento cego, se tá evoluindo, como que é, tá bom, meus amores? Beijo grande no coração. Ah, não para não. Gente, eu tenho coisa pra fazer. É bom, né? Cleide, é bom, mas eu tenho coisa pra fazer. Aguenta semana que vem, quarta-feira. Passa rápido, gente. Passa rápido. Beijo no coração de todas até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Abençoada seja. Gratidão, um beijo no coração de todas vocês. Abraço, abraço, abraço. E que vocês agora, já que a gente tá falando de vibração, sintam-se agora, nesse momento, abraçadas, recebendo esse abraço, porque é da vibração. Então, eu abraço o coração de cada uma de vocês, recebendo esse fluxo bem intenso, porque é quando a gente bate no coração do outro, a gente entra num lugar de um profundo respeito com o outro ser, com o outro. E ao lidar com teu coração, é o que eu desejo que você consiga atrair tudo que você deseja, que você prospere, que você seja íntegra nos teus relacionamentos, íntegra consigo mesma, porque você é merecedora e você tem grandes chances de impactar a sua vida e a vida dos outros, colocando a tua vida a serviço do outro, levando contribuição para o outro, levando beleza e auxílio para o outro naquilo que você faz com grande primor. Então, o meu coração abraça o seu neste momento. E esse abraço envolve todas vocês nesse carinho. Beijo no coração até quarta-feira. Mas estou aqui, qualquer coisa é só chamar. Fica com Deus.